Bom dia a todos, vamos dar início a mais um exercício devocional. Estamos no 98º dia da quarentena espiritual, hoje, sábado, 11 de julho de 2020. Vamos para o artigo 31 da Confissão Belga, dando sequência até atingirmos aí o 39, tá bom? Ainda falando um pouquinho sobre igreja hoje. Senhor nosso Deus, cuide das nossas vidas nesse momento de devocional, onde buscamos a Tua presença, buscamos intimidade com o Senhor, saber qual é a Sua vontade para as nossas vidas e nos humilhamos perante a Tua grandeza, limitados que somos, a fim de que o Senhor fale ao nosso coração, dirija as nossas mentes, a nossa vida e vá nos moldando conforme vamos aprendendo questões relevantes, doutrinárias, pertinentes ao Teu reino e certamente que influenciarão as nossas vidas nos momentos oportunos. O Senhor nos abençoe, todos que estão conosco nesse dia, esteja conosco, ó Deus, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, artigo 32. A ordem e a disciplina na igreja. Diz lá o artigo 32, então, da Confissão Belga. Cremos que os que governam a igreja, ontem nós falamos sobre os que governam, né? Pastores, presbíteros e diáconos. Então, esses que governam a igreja devem cuidar para não se desviarem do que Cristo, nosso único mestre, no sentido de realmente ser um mestre. Os mestres que existem hoje são, não dá para comparar ao que Jesus foi, né? Cristo, nosso único mestre, nos ordenou, embora seja útil e bom que entre eles se estabeleça e conserve determinada ordem para manter o corpo da igreja. Então, nós precisamos ter ordem, precisamos investir, e está aí, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, a Constituição da Igreja Presbiteriana, onde tem todos os artigos elaborados, fundamentados na Palavra de Deus, também os artigos sobre disciplina, sempre fundamentados nas Escrituras. Mas nós não podemos nos desviar daquilo que Cristo nos disse para cuidar e governar da igreja. 1 Timóteo 3, versículos 14 a 16. O que diz lá? Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso. Então, falando sobre Jesus, né? No versículo 16. Mas veja que o contexto em que Paulo está dizendo esses versículos, capítulo 3 de primeira carta a Timóteo, que era um pastor, e esse pastor deveria falar com os bispos ou presbíteros e diáconos. Então o contexto é isso, capítulo 3, onde começa a dizer que fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Versículo 8, semelhantemente quanto aos diáconos. E Paulo vai dizendo para Timóteo, o pastor, viver essa vida piedosa e caracterizar também os presbíteros e diáconos conforme o governo estabelecido pelas Escrituras, pelo Senhor Jesus Cristo, para não se desviarem dele. E aí então, esses versículos que a Letícia leu, 14, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, né, se porventura eu não for, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então tem um manual, como se deve proceder na casa de Deus. E Paulo acabou de dizer o manual aqui no capítulo 3 com relação aos que governam a igreja, tá? Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ela é coluna e baluarte da verdade.
e ela está fundamentada então nesse versículo que a Lê leu, 16, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Fala desde o processo da encarnação de Cristo até a sua ascensão. Os que governam têm que prestar atenção e viverem piedosamente sob esse cuidado. Estão cuidando da igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo Jesus. E isso exige ordem e disciplina. É isso que a Confissão Belga no artigo 32 está propondo. Tá bom? Continuando. Por isso, rejeitamos todas as invenções humanas e todas as leis que se queiram introduzir para servir a Deus. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que é melhor fazer desse outro modo. Não, é do jeito que Deus quer, do jeito que a Bíblia está descrevendo aqui, como se deve governar a igreja, tá? E disciplinar, exercer a disciplina dentro da igreja. Então, a Confissão Belga diz, nós rejeitamos qualquer invenção humana e todas as leis que se queiram introduzir para servir a Deus, que venham comprometer ou constranger a consciência, tá? Gálatas 5:1, o que diz? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então vamos permanecer dessa forma, tá? Gálatas 5:1. Para a liberdade, estamos livres agora em Cristo Jesus. Então não vamos nos submeter de novo a jugo desigual, jugo de escravidão, no que diz respeito a seguir a lei para ser salvo. Agora nós estamos libertos em Cristo Jesus. Então nós não podemos ser constrangidos, a Confissão Belga está dizendo assim, para ter ordem e disciplina na igreja, que sejam cumpridas as leis para que se atinja a salvação. É isso que está sendo dito no artigo 32. Aceitamos somente o que serve para promover e guardar a concórdia e unidade e para manter tudo na obediência a Deus. Então, se a lei serve para isso, ótimo, mas não que ela vai introduzir a salvação, mas ela serve para nós confiarmos nela e, fundamentados na lei de Deus, exercer julgamento, juízo e colocar ordem na igreja. Mas não para a salvação. É essa a ideia do artigo 32. Tá? 1 Coríntios 14, 33, o que diz lá? Porque Deus não é confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso. Paulo está dizendo isso aos Coríntios sobre os dons dentro da igreja. Os dons dentre eles eram de apóstolos, de mestres, de pastores, de bispos. Existiam vários dons de línguas, enfim. Mas esses dons de governo, também é citado aqui, eram dons espirituais. Então, não podem esses dons se valerem de situações onde a igreja vai ser constrangida ou onde a igreja vai ter confusão. Tá? Deus não é Deus de confusão. Então, a ordem e a disciplina deve ser estabelecida na igreja, até para que não haja confusão de alguém fazer alguma coisa, não ter ordem, não ter disciplina e então alguém vai dizer mais para frente, mas já aconteceu isso, já houve aquilo, então vai virar uma bagunça e a Confissão Belga vai nos mostrar que isso não é interessante. É interessante manter a ordem e a disciplina na igreja. Tá bom? Aceitamos somente o que serve para promover e guardar a concórdia e a unidade para manter tudo na obediência de Deus. Esta ordem, caso desobedecida, exige a excomunhão. Veja, é claro que vai ter um processo disciplinar primeiro. Né? E um dos textos que estão aí, Mateus 18, é aquele que vai mostrar o processo na tentativa ainda de cuidar de um membro que esteja vivendo uma vida fora da ordem da igreja. Ele precisa ser disciplinado. Mas Paulo já diz lá em 1 Coríntios 5 que se for preciso, em Mateus 18 Jesus diz também que é para excomungar a pessoa, retirar do rol, porque ela parece não pertencer ao corpo de Cristo. Pessoas sem
ordem e sem estar sob disciplina da igreja. Por isso que no artigo passado nós estudamos sobre os líderes, que são representação de Deus para disciplinar essa igreja. Mas aí o membro não admite que isso aconteça com ele, porque ele pensa que são meras pessoas julgando. Bom, realmente são pessoas, mas não estão fazendo julgamento da sua cabeça, estão fazendo aquilo que está nas Escrituras e julgando conforme a pessoa está vivendo ou não a vida cristã desejável perante Deus. E cabe aos líderes exercerem isso. É difícil, mas com coragem, tá? Então, caso isso não aconteça, caso persista a desobediência, caso persista a desordem, é dito então que seja cortado essa pessoa daquilo que é a igreja visível, digamos assim, a denominação que ela pertença, enfim. Tá? Primeiro Mateus 18, 15 a 18. O que diz lá? Mateus 18, 15 a 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, o primeiro processo. Aconteceu alguma coisa que precisa de disciplina. Antes da disciplina, é bom manter velada as coisas e tentar promover entre os próprios irmãos, sem mesmo que o conselho fique sabendo por enquanto. Eu tenho uma causa contra a Eliette, então eu tento resolver com ela primeiro. Tá? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, acabou, está tudo resolvido. Tá? Porém, versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então veja, ainda não é para levar para a igreja. É o segundo momento da disciplina. Veja que a igreja ainda está persistindo, né? Perseverando em tentar ajudar. Então leva lá pessoas de confiança para conversar de novo, para que haja testemunho de que está se tentando resolver a situação, que vai exigir disciplina ou não, dependendo. Mas vamos supor que isso ainda não aconteça. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a vir também à igreja, considere-o como gentil e publicano. Então depois vai levar a igreja no sentido de liderança da igreja. Aí você leva a liderança da igreja. E aí, se não resolver, se a pessoa continuar persistindo no erro, não obedecendo, recebendo ordem e disciplina, correção, então é para considerá-la como gentia e publicana. Gentil é quem não era do povo judeu, era um estrangeiro diante do que era o povo de Deus. Publicano era uma classe de pessoas indesejáveis, né? Porque eles cobravam impostos com ágio, e eram pessoas detestáveis, é para ser considerado como alguém detestável, que nem pertence ao povo de Deus. E aí o versículo 18 ainda diz: Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Deus concorda com seus representantes naquela decisão que foi tomada disciplinar. Alguém fala assim, tomaram a decisão disciplinar e ainda a pessoa quer ter razão. Saiba que Deus aceitou essa decisão. Aliás, olha o versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, palavras do Senhor. Esse texto é muito usado equivocadamente quando vai ter reunião de oração, né? Antigamente não ia ninguém na reunião de oração, 2 ou 3, alguém dizia assim, para consolar, bom, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria aqui, não é nesse sentido. Pode ter uma pessoa só reunida que Deus já está presente com ela. Aqui é questão de julgamento. Se 2 ou 3 estiverem com o mesmo juízo diante de Deus, embasado na Escritura, na palavra, sobre aquele fato que está sendo analisado, então Deus está com a liderança da igreja. Tá? E pode ser até que ela venha a ser considerada gentia ou publicana, né? Não republicana, publicana. Né? Olha o texto de 1 Coríntios 5 também. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade,
e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, correção, disciplina. Tá? A igreja tem que corrigir, a igreja tem que ser disciplinada, porque isso há proveito para isso. Há um versículo muito conhecido lá de Hebreus, que vai entrar na pergunta da gincana, por isso eu não vou falar agora, mas já falei que está em Hebreus, que vai dizer, não é? Da disciplina que no início ela causa um sentimento de tristeza, mas depois ela vai produzir fruto de justiça. Né? Então, a igreja precisa caminhar de forma ordenada e com ou sob disciplina, a disciplina bíblica diante das leis de Deus, que não servem para salvação, mas servem para disciplinar, para que a igreja continue santa, andando nos caminhos do Senhor. Eu escolhi esse hino, 62, porque na segunda estrofe diz da correção paterna quando nós falhamos. E nós devemos desejar correção de Deus, mesmo que ela venha através da liderança da igreja. Encare isso como se Deus estivesse cuidando da sua vida. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, nessa manhã, Deus, nesse dia, pelo teu maravilhoso amor pelas nossas vidas, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, porque onde o Senhor nos escolheu, ó Deus, e porque o Senhor nos permite, ó Pai, estar na tua casa, aprendendo, ó Pai, mais a tua palavra, Deus, e que o Senhor nos ensine, ó Pai, nos ajude a cumprir com tudo que nós temos aprendido, ó Pai, a sermos respeitosos, ó Pai, com as nossas autoridades ali da igreja, ó Deus, aprendendo a não reclamar, ó Pai, e a entender, ó Pai, que foi o Senhor que os escolheu para estar à frente de nós, ó Deus. Cuida da tua igreja, ó Pai, cuida das nossas vidas, das nossas famílias, para que possamos, ó Pai, aproveitar esses dias para ter mais comunhão com os nossos queridos, ó Deus, e com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para a pergunta 32. Qual é o versículo bíblico que ensina que a disciplina na igreja é importante
porque, embora num primeiro momento pareça trazer tristeza, redundará em fruto de justiça. Eu quero só o versículo. Hebreus, tal, tal. Tá bom? Deus te abençoe. Amém.